Olá, meus irmãos. Olá, queridos casais da União de Casais da Igreja Batista do Parque São Basílio. Estamos hoje aqui para falarmos do tema As Bem-aventuranças no Casamento. Jesus, no Sermão do Monte, falou sobre as bem-aventuranças, que definem o caráter cristão de cada um de nós. Aqui, nessa adaptação, falaremos das bem-aventuranças aplicadas ao casamento. Vamos lá? Primeira bem-aventurança. Bem-aventurado é o casal onde marido e mulher continuam a demonstrar carinho e cuidado um com o outro e desfrutam dos bons momentos que a vida a dois proporciona, mesmo depois que a empolgação dos primeiros anos de casamento passou. Acho que cada um de nós nos lembramos do nosso namoro, quando conhecemos as nossas esposas. Vocês hoje, esposas, quando conheceram seus atuais maridos. Naquela época, o cuidado, o carinho, o desejo de estar juntos era muito grande. A gente não via passar a hora para poder se encontrar. Naquele namoro, beijos, abraços, carícias, e cada um de nós querendo demonstrar para o outro o que havia de melhor em nós. A empolgação no sentido de convencer: eu sou o marido perfeito para você, eu sou a esposa perfeita para você. Tudo isso cercado de muitas palavras carinhosas, de muitos carinhos, de muito cuidado, de muita gentileza, de muita delicadeza. Depois vem o noivado e em seguida o casamento. Conforme os anos de casamento vão se passando, alguns casais vão perdendo essa empolgação, vão perdendo essa capacidade de demonstrar carinho, afeto, amor, cumplicidade. E, diante dos problemas que normalmente são oriundos do casamento, as ansiedades, alguns com enfermidades, o emprego, as finanças, e aí toda aquela demonstração de carinho e cuidado vão ficando de lado. Passamos para uma relação de rotina, onde acorda-se sem sequer dar um beijo, um abraço, despede-se para o trabalho, para a escola da mesma maneira, chega em casa da mesma maneira, cada um preocupado com as suas atividades, com as suas responsabilidades, menos com a responsabilidade de proporcionar e demonstrar o carinho e o cuidado. Porque isso aí, quem desfruta de bons momentos na vida, independente de 5, 10, 15, 20, 50 anos de casamento. Salomão, no livro de Eclesiastes, nos diz o seguinte, no capítulo 9, verso 9: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Eu vou parar aqui. Salomão foi um rei, filho de Davi, e ele passou por 3 períodos distintos em sua vida. O primeiro período do seu reinado foi muito próspero, muito profícuo. Deus perguntou a ele o que ele queria, e ele disse que queria sabedoria. Ou seja, já era sábio, porquanto pediu o que havia de complementar todas as outras coisas em sua vida. E os primeiros anos foram de obediência, cumprindo a vontade de Deus com a sabedoria que Ele lhe deu. Na segunda metade da sua vida, começou a se desviar. Já ouvi alguém dizendo que
Salomão não era tão sábio assim, principalmente porque teve 700 esposas e 300 concubinas. Bem, Salomão, ele tinha sabedoria. Às vezes nós temos algo, mas não exercemos esse algo. Ele, inclusive, se desviou de Deus, influenciado por muitas destas princesas que se tornaram suas esposas, de outros reinos, que tinham outros deuses, e o levou até a idolatria. Mas na terceira e última parte da sua vida, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, conhecido como livro do pregador ou do professor, justamente porque ele está agora na idade madura, já idoso, e começa a refletir todos os seus atos desde a juventude. Logo no início do livro de Eclesiastes, os irmãos poderão ver que ele fala que ele buscou alegrias, prazeres, satisfação em tantas coisas, mas todas essas coisas se tornaram inúteis. Buscou satisfação nos banquetes, nas festas, nas bebidas, nos grandes empreendimentos, na construção de grandes plantios, de vinhas, de agricultura, de prédios, de palácio, riquezas, música e sexo. Se há alguém na Bíblia que a gente pode dizer que talvez tenha sido aquele que teve o maior número de esposas, pelo menos declarada, foi Salomão. Mas é interessante que agora, nesse período, quando ele reflete por tudo isso, ele nos diz o seguinte: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Está no singular. A gente só pode amar uma mulher. A mulher só pode amar verdadeiramente um homem. E isso falando no sentido conjugal. E é isso que ele chegou à conclusão. Com certeza, ele amou alguém. E ele agora, baseado nas suas experiências, nas suas frustrações, nas suas experiências que se tornaram inúteis, ele agora nos aconselha, com sabedoria: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Aqui na terra, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falando sobre casamento, ele diz o seguinte: seria bom que você permanecesse como eu, ele, Paulo. Não que ele fosse contra o casamento, mas ele queria se dedicar exclusivamente ao serviço do reino de Deus. Então, ele optou por não casar. No caso, Paulo falou: agora, quem desejar casar, que assuma as suas responsabilidades de cuidar, de tratar, de dar atenção à sua esposa e ao seu esposo. Por isso, bem-aventurado aquele casal que mantém a chama acesa do cuidado, do carinho, do amor, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, nesse mundo, com tantas corrupções, com tanta mentira, com tanta apologia ao divórcio, com tanta apologia à homossexualidade e tantas práticas que Deus condena. Por isso, bem-aventurado este casal. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, porque essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Pensem nisso, meus irmãos. Nós nascemos, crescemos, nos casamos, temos filhos, os filhos vão embora. Quem fica é a esposa, marido e mulher. É preciso que marido e mulher mantenham o cuidado um com o outro, para que eles possam continuar felizes até que a morte os separe. Porque aqui nesse mundo
onde jaz o maligno, onde o príncipe das trevas reina, não nos pertence. Enquanto isso, você, marido, continue ao lado da sua auxiliadora fiel. Você, esposa, continue ao lado do seu marido, juntos, caminhando, com carinho, com amor, com beijinhos, com abraços, com afagos, demonstrando o cuidado que têm os dois um pelo outro. A segunda bem-aventurança: bem-aventurado é o casal que valoriza o romantismo e o demonstra com palavras de elogio, de incentivo, de valorização, e onde o marido e a esposa se preocupam em proporcionar satisfação sexual mútua. Esta é uma bem-aventurança muito importante. Às vezes a gente atrela o romantismo a dar presentes, a compor uma música para a esposa, para a namorada, para a noiva, a cantar, fazer uma serenata, a trazer sempre bombons, flores, o último romântico. Mas, meus irmãos, muito mais que o romantismo possa expressar é através das ações, das palavras. Não adianta alguém que está sempre presenteando, alguém que está sempre trazendo flores para você, e no momento seguinte trata mal, usa de grosseria, usa de críticas. Portanto, o romantismo a gente demonstra com palavras de elogio, procurando identificar o que há de melhor no seu cônjuge, e não exaltar ou apontar o dedo para aquilo que há de ruim, porque nós somos imperfeitos. Palavras de incentivo, quando algum projeto é iniciado. Apoiar, valorizar. Não há nada melhor do que nos sentirmos valorizados. E para um homem e para uma mulher, nada mais importante que ser valorizado pelo seu cônjuge. E a esposa e o marido se preocuparem com a satisfação sexual mútua. Deus criou o sexo para o prazer a dois. Foi um presente que Deus nos deu. Alguns tratam o sexo como coisa mundana, como coisa imunda. Estes que assim pensam estão equivocados. O sexo foi criado por Deus para o prazer do homem, para o prazer da mulher e para a procriação de forma digna, para uma hereditariedade digna, para uma geração digna. Lá está Salomão dizendo-nos, fazendo declarações, talvez àquelas mulheres, aquelas princesas, ou talvez a mulher que ele realmente amava: como você é linda, como você me agrada, ó, o amor e as suas delícias. Quando é que a última vez que você falou isso para sua esposa, ou que a sua esposa falou isso para você? É muito bom ser elogiado, ser valorizado. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Quantos casais que não se abraçam há tanto tempo? Mas não é um abraço de feliz aniversário, um abraço de amigo, é um abraço de marido e mulher, é um abraço de união, é um abraço de se tornar um. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Dá para se entender nas entrelinhas aonde esse Salomão queria levar a sua querida. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Os deveres conjugais se relacionam com o sexo.
com a proporcionar prazer ao marido e à esposa. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Algum problema, alguma enfermidade, algum momento que está passando e que cheguem ao consenso juntos, mas logo depois devem retomar para que não caiam em tentação. O meu amado é meu e eu sou dele. Cantares 2,16. Bem-aventurados os casais românticos e que dão prazer um ao outro através do sexo criado por Deus. Bem-aventurado é o casal onde marido e mulher têm senso de humor apurado e constante, pois esse atributo minimiza e amortece os impactos causados pelas aflições e por situações difíceis e inesperadas. Quem não passa por situações difíceis, por aflições, por situações difíceis e inesperadas no casamento? Todos nós passamos. Existe um ditado que diz que rir é o melhor remédio. Em que pesem a gravidade daquilo que está acontecendo, não estou aqui recomendando aos irmãos que fiquem fazendo piadas ou sorrindo de situações que não são agradáveis. Estamos falando aqui da atitude de como enfrentá-la. Se você maximizar o mau humor, se você maximizar a sua aflição, o seu nervosismo, nada disso vai ajudar a resolver os problemas. Pelo contrário, o casamento, ele é composto por pessoas guerreiras, determinadas, que não se abatem, que tropeçam, caem, levantam, consertam. Por que não adicionar o bom humor? O mau humor, ele é tóxico. Há pessoas que nada, em nenhuma circunstância, por melhor que pareça aos olhos de todos que estão à sua volta, e ele está de mau humor. Cuidado. Existe um transtorno depressivo de mau humor que é classificado como doença. O nome dessa doença é distimia. Se você perceber que você está se enquadrando nessa situação, você precisa procurar ajuda médico-psicológica. Um problema sério. Porque nada está bom, nunca há motivo para sorrir, nada é engraçado, nada faz você rir. Tudo é motivo para reclamação, para cara feia. Lembra de Jesus? Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Deixa eu devagar. No mundo vocês passarão por situações difíceis e inesperadas. Mas tenham bom ânimo. Por que não dizer? E bom humor. Porque o bom humor, ele minimiza e amortece os impactos inevitáveis de problemas inesperados. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 15:15. Lá vem Salomão. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Não é verdade? Tem pessoas que são aflitas e ansiosas naturalmente. Acordam ansiosas, aflitas, permanecem todo dia aflito, dorme, se é que consegue, aflita. Tem pesadelo com as aflições. Essas pessoas, todos os dias delas são difíceis. Não há um dia legal para você descontrair, para você sorrir. Mas a vida, ela é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre é bom remédio para o corpo. Mas a tristeza, o mau humor na alma acaba com a saúde.
do homem e da mulher. Bem-aventurado os casais que enfrentam as suas adversidades com bom humor. Bem-aventurado é o casal que diariamente retira do relacionamento conjugal qualquer atitude, por menor que seja, que cause desarmonia ou desajuste no casamento, evitando que pequenas fagulhas se transformem em grandes incêndios. O assunto da moda agora é incêndio no Pantanal, incêndio na Amazônia, incêndio no mundo inteiro. Tenho certeza de uma coisa: quando os irmãos veem aquela área toda ardendo em chama, aquilo não aparece do nada. Começa com uma fagulha, começa com um ponto. Quando um casal vigia, ora e está atento a qualquer problema, por menor que seja, ele trata o problema, evitando que ele se avolume, se encorpe, aumente e se torne um grande incêndio. Às vezes, não sei se aquelas pessoas que já tiveram a curiosidade para olhar no alto de alguns morros, passam algumas linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão, elas conduzem blocos de energia elétrica em extra alta tensão. Elas estão suportadas em torres. Como o relevo de muitas regiões, principalmente regiões serranas, região de Angra, passam por serras, é preciso que a fiscalização técnica perceba qualquer tipo de erosão, por menor que seja, para que ela seja tratada. Porque se ela for aumentando, ela pode abalar a estrutura, pode causar um ponto fraco, onde aquela estrutura está fundeada, e fazer com que, em períodos de chuvas mais longos, que aquela torre venha abaixo. No casamento também é assim. Uma pequena erosão, uma pequena fagulha. Bem-aventurado o casal que a percebe enquanto ela é pequena, trata e elimina. Salomão, lá no livro de Cantares, tem um versículo, capítulo 2, verso 15, interessante. Ele diz assim: apanhem para nós as raposas. Está dando ordem para alguém para que apanhem as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Às vezes o relacionamento está tão bom, está tudo perfeito, dia após dia. De repente vem uma raposinha. Essa raposinha, se não for retirada, se não for apanhada, se não for eliminada da nossa vida, ela vai causar estrago, porque as vinhas estão floridas, nosso casamento está florido, mas o inimigo ele está buscando brechas, e quando a gente dá a brecha, e se a raposinha entrar, ela pode causar sérios estragos, pode estragar as vinhas, podem estragar o bem-estar do seu casamento. Por isso, evite as controvérsias tolas e inúteis. Está mais que provado. 80% das discussões entre casamentos são sobre coisas tolas e inúteis. Simplesmente alguém não quer ceder, alguém não quer concordar com coisas que normalmente não vão trazer nenhum malefício ao casamento. Mas nós transformamos essas controvérsias tolas e inúteis, que são as pequenas fagulhas, que são as raposinhas, em bando de raposas, num incêndio florestal. Pois você sabe que acabam em brigas. Brigar por roupa jogada no chão,
por papel higiênico, por escova de dente, por pasta de dente, por cotonete, por alguma coisa que desarrumou. Bem-aventurado os casais que não se atêm a esses pequenos detalhes e não transformam isso em brigas. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo. O que acontecer, para, senta, conversa, com palavras doces, com amabilidade, não com grosseria, nem com gritaria. Resolvam, meus irmãos. Você, marido, você, esposa, precisa ter essa bem-aventurança no seu casamento, se ainda não tem. Bem-aventurado é o casal que cultiva o temor a Deus e que por isso anda nos seus caminhos, valorizando o trabalho honesto, porque procedendo assim, toda a sua família será abençoada. Bem-aventurado é o casal que cultiva, que busca o temor a Deus e que anda nos seus caminhos. Muitas pessoas dizem que temem a Deus. Isso me faz lembrar das crianças pequenas, principalmente aquelas que já receberam algum tipo de castigo ou um tipo de corretivo. Quando o pai ou a mãe chegam e percebem que aquilo que está sendo feito não é aquilo que deveria ser feito, elas ficam atemorizadas, têm temor, com medo da reprimenda, com medo do castigo, com medo da vara, mas logo em seguida estão fazendo a mesma coisa. Por isso não basta apenas cultivar o temor a Deus, é preciso andar nos seus caminhos, porque quando você faz isso, a felicidade, a paz, a prosperidade vai se instalar no seu lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A gente precisa falar sempre o versículo completo, porque se é um complemento. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Quem assim faz, do trabalho árduo de tuas mãos comerás. Não vai precisar de coisas erradas, de falcatruas. Não vai precisar se envolver em corrupção, em coisas ilícitas. Não. Trabalho árduo. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Assim Deus determinou. Lembra? E feliz serás, e tudo te irá bem. Há uma versão que diz que será feliz e próspero o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Um casamento onde os cônjuges temem ao Senhor e andam nos seus caminhos será feliz e próspero. A teoria da prosperidade humana, muito divulgado na mídia, em outros locais inadequados, fala que a prosperidade está relacionada ao dar. Você dá alguma coisa e aí você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a teoria humana da prosperidade, a qual eu refuto, e que está coroada de equívocos. Agora, a verdadeira teoria da prosperidade está aqui. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Quem assim o faz será feliz e próspero. Além disso, para esse homem, a sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Bem-aventurados os casais que temem ao Senhor e que andam
nos seus caminhos. Bem-aventurado é o casal que nas suas orações se lembra de agradecer a Deus em todas as circunstâncias e que diariamente, todo dia, separa tempo para orar e ler a Bíblia juntos. Queridos, a Bíblia nos exorta a orar continuamente, nos exorta a dar graças em todas as circunstâncias. Ao nos determinar isso, ela vai nos trazer a bem-aventurança no casamento, quando marido e mulher assim procedem. E que separam tempo para orar e ler a Bíblia juntos. Talvez você esteja aí dizendo, não, aqui nós lemos a Bíblia, nós oramos. Eu pergunto, juntos? Há uma diferença, meu. Deixa eu compartilhar uma experiência com os irmãos. Talvez mais de 20 anos atrás, quando o curso de noivos era ministrado aqui na nossa igreja, não nesse formato, mas no formato em que o pastor Valdemir havia idealizado, onde o livro base era até antes de dizer sim, antes de você casar. E o pastor tratava das questões espirituais relacionadas ao casamento. Gilberto fazia palestras sobre as questões financeiras. Eu e Edmar falávamos, Edmar para as mulheres e eu para os homens, para os noivos, para as noivas. E engraçado, depois a gente juntava. E uma vez eu fiz a seguinte pergunta para todos os casais. E aí eu perguntei para eles, vamos ver como é que vocês estão procedendo aí como noivos. Está tudo bem? Vou fazer algumas perguntas que são muito importantes para que vocês possam continuar bem depois do casamento. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o casal aqui que gosta de passear juntos? Nossa, todo mundo levantando a mão. Todo mundo bonito na fita. Qual os casais aqui que gostam de fazer compras juntos? Ir ao shopping juntos? Ir ao cinema? A um circo? A um parque de diversões? Quais os casais que têm orado juntos? Alguém ainda me disse, mas isso daí nós pretendemos fazer quando nos casar. E eu tive que ser um pouco incisivo, dizendo, aquilo que a gente não faz normalmente antes do casamento, depois continua não fazendo. Meus irmãos, marido e mulher que oram juntos, demonstram uma característica excepcional de intimidade espiritual entre eles e de comunhão com Deus. Uma esposa que se ajoelha junto com o marido e que ouve o marido intercedendo por ela, por sua saúde, por seu trabalho, por sua maternidade, por seus afazeres, por seus projetos. Um marido que ouve ali do lado a esposa orando da mesma forma. Isso significa dizer que esse casal está se desnudando um diante do outro. Não há nada encoberto, não há mentiras. As aflições de um estão sendo repassadas para o outro e vice-versa. As ansiedades, as dificuldades. Os pedidos estão sendo feitos e ali não estão apenas dois. Deus está ali presente, ouvindo. Quero dizer para você que essa
atitude é uma reprodução do que havia antes do pecado, onde Adão e Eva estavam nus perante Deus e não se envergonhavam. Por isso, bem-aventurado o casal que ora junto, o casal que lê e estuda a Bíblia junto, o casal que agradece as bênçãos recebidas, porque nós não merecemos nada, mas ainda assim Deus tem nos abençoado. 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 e Colossenses 3, 16. Vamos lá. Primeiro, orem continuamente. Orem sem cessar. Orar sem cessar não é passar o dia inteiro de joelho dentro de um quarto orando. É manter o seu espírito em oração, em comunhão com Deus, em cada passo que você toma, na condução, ao chegar no trabalho, ao almoçar, ao retornar ao trabalho, na escola, ao voltar para casa. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu sei que é muito complicado, muito difícil, quando estamos atravessando enfermidades, problemas, desemprego, passando por essa pandemia, e todo dia a gente agradecer a Deus. Mas é essa a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Por isso, casal, quer ser bem-aventurado? Ore junto, agradeça, leia a Bíblia junto, porque lendo a Bíblia e estudando a Bíblia, a palavra de Deus vai habitar ricamente no coração de vocês. E quando a palavra de Deus habita ricamente no nosso coração, não há lugar para reclamação, para murmuração, para senões. Pelo contrário, ali só há cânticos de salmos, de hinos, de louvores espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Queridos, falamos recentemente sobre esse assunto, mas um casal que usa dinheiro sabiamente, ele é bem-aventurado. Que não gasta o dinheiro em futilidades, ele é bem-aventurado. Casal que não compra compulsivamente é bem-aventurado. Um casal que não se endivida desnecessariamente e que procura economizar é bem-aventurado. Exerça essa bem-aventurança na sua vida financeira, casal. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu árduo trabalho naquilo que não satisfaz, por que fazer isso? Isaías está perguntando: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu árduo trabalho naquilo que não satisfaz? Escutem, não apenas ouçam, escutem. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. A bem-aventurança financeira. O homem de bom senso, a mulher de bom senso, economiza. Tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe e vive em dificuldades financeiras e endividado. Bem-aventurado é o casal que se envolve fielmente nos trabalhos da igreja e usa seus dons para a expansão do reino de Deus e para o engrandecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Você tem feito isso, meu irmão? Glórias a Deus.
Você não tem feito isso? Ore, peça sabedoria a Deus, porque esta bem-aventurança, ela é sine qua non, ela é importantíssima. Deus deu para cada um de nós diversos dons. Dom de tocar instrumento, cantar, falar em público, ensinar, profetizar, tantos dons. Dom da oração. Não existe ninguém privado de um dom que Deus não tenha dado. Procure qual é seu dom, para você se envolver nos trabalhos daqui da nossa igreja. Você já viu quantas atividades nós temos? Nós temos cultos, nós temos uniões de treinamento, nós temos assistência social, nós temos tantas atividades. E eu não estou falando de ativismo. Não adianta você confundir atividades, trabalhos da igreja para a expansão do reino de Deus para atividades. De repente você está envolvido até em algumas atividades. Faça a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo? Está contribuindo para a expansão do reino de Deus e para o engrandecimento do Evangelho de Cristo Jesus? Você vai ter a resposta. Valorize, principalmente nesse momento em que estamos atravessando. Antes da liberação de tantas atividades, inclusive como o futebol, os índices de assistentes dos cultos, até da união de casais, estavam em níveis satisfatórios. Agora que voltaram, nós temos percebido uma queda vertiginosa. Quantas pessoas que preparam estudos, que se dedicam, que se debruçam durante a semana, que se deslocam para fazer gravações, para que os irmãos possam se alimentar, para que os irmãos possam aprender, e tão pouco valorizado por uma grande parcela. Não sei, de repente existe alguma animosidade com quem está falando ou deixando de falar. Meu irmão, isso não é cristianismo. O corpo de Cristo, imagine-se você como uma parte, seja da unha do pé aos fios de cabelo. Que parte você desenvolve? Se uma dessas partes não funciona bem, esse corpo vai ter problema. É assim com o nosso corpo, você sabe disso. Quando alguma coisa não está funcionando bem, o cérebro manda logo a notícia. Pode ser dor, desconforto, enjoo, pode ser algo que aparentemente não traga um sintoma, mas que visivelmente é possível identificar ou não. Por isso, meu irmão, você é casal. Família é composta de famílias, meus irmãos. Eu não preciso necessariamente falar para os casais da união. Eu posso falar para os casais da nossa igreja, de que idade forem. Aquele casal que se envolve fielmente nos trabalhos da igreja e usa os seus dons para a expansão do reino de Deus e para o engrandecimento do Evangelho de Cristo Jesus, é bem-aventurado. Identifique aí o que está impedindo você de fazer isso. Com certeza é fácil de identificar. Você está priorizando talvez alguma coisa que não é a expansão, o engrandecimento do Evangelho de Cristo, não é o aprendizado da palavra de Deus, não é o fortalecimento do relacionamento conjugal, não é o fortalecimento espiritual dos adolescentes, dos jovens, das crianças. Tantos pais, tantas crianças. Tão poucas participações, sempre as mesmas. Eu assisto sempre o culto infantil. Quantas crianças poderiam estar participando? Elas são crianças. Se ela não está participando, a responsabilidade é sua, pai. A responsabilidade é sua. Busquem a Deus enquanto se pode achar.
Áquila e Priscila, um casal bem-aventurado, que trabalhava na expansão do reino de Deus. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, disse Paulo. E também a igreja que se reúne na casa deles. A casa deles era uma célula da expansão do evangelho naquela época, em que Paulo fazia missões. Tudo o que fizerem em prol do reino de Deus, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Será que você não tem interesse em saber dessa recompensa, dessa herança? É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O que tem impedido você, marido, você, esposa, como casal, de servirem ao Senhor? Bem-aventurado o casal que assim o faz. Pois nós, todos nós, somos cooperadores de Deus. Se você não quiser fazer, Deus vai mover outra pessoa para fazer. Mas você está perdendo o privilégio, a honra de ser um cooperador de Deus. Não sei com quem talvez você esteja cooperando. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja. Mesmo nesse momento, nós estamos reunidos em espírito e oração, cada um nos nossos lares, com o trabalho árduo das pessoas que têm se dedicado na mídia. O pastor, já aos 70 anos, gravando vídeos diários, de ânimo, de exortação, coisa que antes não havia. Os irmãos estão percebendo? Olha, como é que uma situação adversa produziu frutos? O culto matutino, o culto de oração, a união de casais, o culto infantil, os adolescentes, os jovens. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Meus irmãos, o que está acontecendo isso são sinais de que se aproxima o dia. Não tenha dúvida. Quando Deus permitiu essa pandemia, Ele está dando um recado para mim, para você e para o mundo inteiro, para todos os grandes poderosos de todas as nações. Eu sou Deus. Nesse momento é muito importante que sejamos encorajados, conforme temos sido através de todas essas programações online que a igreja tem disponibilizado. Vamos aproveitar, vamos nos enganjar, vamos participar, vamos valorizar, meus irmãos. Bem-aventurado é o casal que assim procede. Bem-aventurado é o casal em que os cônjuges nunca levantam a voz um para o outro e que fazem o seu lar um lugar onde palavras desencorajadoras são evitadas. Qual tem sido o tom da conversa entre você, marido e mulher? Qual tem sido o tom? De críticas? Ou de encorajamento, de incentivo? De gritarias ou de paz? De raiva ou de paciência? De ódio ou de amor? Qual tem sido o tom da comunicação entre você, marido, e você, esposa? Porque bem-aventurado é o casal que não levanta a voz,
e que faz do seu casamento um lugar onde nenhum tipo de palavra desencorajadora é proferida. Porque quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Maridos sofrendo, esposas sofrendo por conta da falta do cuidado naquilo que falam entre si. Por isso, o seu falar seja sempre agradável, para que saibam como responder a cada um. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Será recompensado porque o seu casamento será bem-aventurado. Bem-aventurado é o casal que sabe que os pais devem ser honrados, mas mantém sua independência e autonomia conjugal em relação a eles, e que ajusta eventuais diferenças no casamento sem interferência de terceiros. Quando a gente casa, já somos por si só física e emocionalmente diferentes. Homem e mulher são diferentes, vindo de famílias diferentes, com hábitos diferentes, gostos diferentes, culturas diferentes, maneiras diferentes. E aí, no casamento, começa o ajuste. Durante esse ajuste, não pode haver interferência de pai, de mãe, de sogra e de sogro, porque vai impedir um ajuste perfeito. Essas eventuais diferenças vão se ajustar, mas não devem ter a interferência dos pais. Veja, vamos por parte. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Vou parar aqui. Algumas pessoas, quando me vêm falar sobre esse assunto, costumam perguntar, mas vou abandonar meu pai e minha mãe? Não vou cuidar mais do meu pai e da minha mãe? Não vou visitar mais meu pai e minha mãe? Não vou ligar mais para ele? Não vou mais na casa dele? Ele não vem mais na minha casa? Não estou falando nada disso, querido. A palavra de Deus fala que você tem que deixar pai e mãe. Esse deixar aqui significa deixar físico. Ou seja, quem casa, quer casa, ainda que alugada. Não ficar no mesmo ambiente físico, ir para outro local. Você agora não é mais filho e filha, você é marido e mulher. Então você se desloca, você se afasta para uma outra residência, para uma outra casa. Um deixar emocional. Todas as questões que falamos aqui dos casais bem-aventurados são questões emocionais de relacionamento que devem ser tratadas entre marido e mulher e não envolver pai e mãe. Seja da parte de vocês para com eles ou da parte deles para com vocês. Quando vier da parte deles com vocês, vocês têm que educadamente e com muito amor dizer, pai, mãe, deixa que nós estamos resolvendo o problema. A gente pode ouvir conselhos, a gente pode até pedir conselhos, em comum acordo, marido e mulher. O que não pode é marido e mulher acertam uma coisa, o marido vai dormir, aí a mulher liga para a mãe para contar as decisões que tomaram, e aí a mãe e o pai, não façam isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. No dia seguinte, quando o marido acorda, o que foi consensado não existe mais, porque houve uma interferência de terceiro. Isso é extremamente prejudicial. Ainda que talvez você passe por algumas dificuldades, alguns erros, você vai aprender sozinho com eles. Eles aprenderam também. Está na hora de vocês aprenderem. Esse deixará pai e mãe também é um deixar financeiro, de caminhar com as próprias pernas, de parar de pedir ajuda financeira para pagar conta, para comprar alguma coisa. Tirou férias, não tem dinheiro para viajar? Vai no parque, vai no shopping, faz qualquer coisa. E não pedir a pai e mãe
Dá de presente uma viagem, me dá isso, me dá aquilo. Gente, deixará pai e mãe. Mas não é deixar de honrar o pai e a mãe. Lembram? Honra teu pai e tua mãe. É o único mandamento com promessa para que se prolongue os teus dias na terra. E ainda assim, Deus disse, deixará pai e mãe. Por acaso Deus é um paradoxo? Por acaso Deus está se contradizendo? A palavra de Deus não se contradiz, meus irmãos. E aí, enquanto você não deixar pai e mãe, você não progride aqui para essa consequência. Porque se você não deixa pai e mãe, você não se une. Se você não deixar o físico, o emocional, o financeiro, você nunca vai se unir. É uma sequência. Primeiro você deixa pai e mãe, para que depois poder se unir. Se você de fato deixar pai e mãe, você vai se unir à sua mulher. E aí, o último e os dois se tornarão uma só carne. Tem casais que não se tornaram uma só carne, não se uniram ainda, emocionalmente, porque não deixaram pai e mãe. Normalmente nesse slide eu apresento sempre um texto bíblico. Pela primeira vez eu vou abrir uma exceção e vou colocar uma frase da minha autoria, uma frase até forte, mas que eu vou tentar explicar. Aqueles que não concordarem, me perdoem, meus irmãos. Um casamento feliz é feito de cônjuges que se divorciaram dos pais. Esse aqui sou eu, os irmãos sabem muito bem. Os irmãos sabem o que acontece no divórcio, né? O marido vai para um lado, a mulher vai para o outro lado, às vezes constitui outras famílias. Mas na grande maioria das vezes, esses casais, até mesmo quando têm filhos, precisam se comunicar. Precisam, se o filho está com um, prestar um auxílio, ajudar. Às vezes até que se tornam bons amigos e até melhores amigos do que eram antes do casamento. É um paradoxo, né? Mas é verdade. O que eu quero dizer é o seguinte: você precisa se divorciar do seu pai e da sua mãe. Você não tem que deixar de honrar, de cuidar deles, de dar assistência a eles. Mas você tem que se divorciar. Esse casamento, pai e filho, mãe e filho, pai e filha, mãe e filha, tem que ser deixado. Você tem que se divorciar desse casamento para assumir agora o casamento com sua mulher. Entenderam? Bem-aventurado, meus irmãos, é o casal que procura usar o tempo com sabedoria. Todos nós sabemos que o tempo é a marca, é o compasso pelo qual todos nós passamos. O tempo passa, o tempo voa. Não é diferente para conosco. O bem-aventurado é o casal que usa esse tempo com sabedoria. De que maneira você, querido casal, tem usado esse tempo? Nós sabemos que temos atividades normais, acordar, dormir, higiene, alimentação, trabalho, escola. Não estou falando disso, não. Estou falando da administração do demais, daquilo que você pode administrar com sabedoria a seu favor. Você, casal, tem separado um tempo só para você e sua esposa? Mesmo com os filhos? Ou então deixa os filhos na sogra, no sogro, no pai e da mãe? Nessa hora pode. Chega lá e pede. Você não está fazendo uma dependência física, emocional e financeira. É uma maneira, é uma exceção para você poder dar um passeio com a sua esposa. Até fazer uma pequena viagem. Só os dois.
Você tem separado esse tempo de qualidade no teu casamento? Porque um casal bem-aventurado, quando faz isso, ele está usando esse tempo com sabedoria. Você tem usado tempo também para cuidar da tua saúde? Eu não sou um grande exemplo para falar sobre isso, mas eu tenho consciência da importância de cuidar da saúde. Para isso é preciso tempo. Você tem guardado esse tempo? Tem tido esse tempo? Usado ele com sabedoria? E os outros afazeres? Você tem usado até mesmo o tempo que você exerce no trabalho, na escola, ensinando teus filhos, com sabedoria? Diz a palavra de Deus: para tudo há uma ocasião certa. Tudo, sem exceção. Eclesiastes. Lembra? Salomão em Eclesiastes já estava na reflexão da velhice. Essas reflexões de Eclesiastes são muito importantes, porque ele já tinha passado por 2 períodos da vida errado e agora estava refletindo sobre isso. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito aqui debaixo do céu na terra. Você está usando esse tempo com sabedoria? Como é que tem sido os teus dias? Davi pediu a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa sabedoria vai fazer com que você use o tempo com sabedoria. Tudo que fizer durante o tempo que você, casal, estiver aqui, seja em palavras, em ações, façam em nome do Senhor Jesus. E você estará utilizando o seu tempo com sabedoria. Faça agora um retrospecto. Passe a fazer um retrospecto diariamente. Desde a hora que você acorda, casal, até a hora que você se deita para dormir. O que você fez, o que você falou, suas atitudes. Você pode com certeza dizer que tudo que você falou durante o dia, tudo que você fez em nome do Senhor Jesus? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Os embaixadores, eles representam os governos, onde eles estão sediados como embaixada. Quando tem uma situação, ele é o porta-voz desse governo. Nós somos porta-voz de quem? De Jesus. Quando agimos, quando tomamos atitudes, quando falamos, quando fazemos alguma coisa, as pessoas conseguem ver Jesus nessas ações, nessas palavras, nessas atitudes? Você consegue? Porque se assim for, você está de acordo. Você está fazendo, usando o seu tempo para, seja em palavra ou em ação, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado é o casal que honra o leito conjugal e cumpre com alegria seus votos matrimoniais através de uma vida inteira de fidelidade e respeito mútuo. Aquilo que nós prometemos no altar tem sido mantido, tem sido cumprido. Bem-aventurado é o casal que assim o faz. Tiago nos exorta, falando aos adúlteros: adúlteros, disse ele, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Beba das águas da tua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, da sua própria esposa, do seu próprio marido. Seja bendita a sua fonte, casal. Alegre-se com a esposa da sua juventude. É o melhor que a gente pode fazer na vida. Lembra o que Salomão falou lá em Eclesiastes 9:9? Bem-aventurado é o casal em que o marido e a mulher cumprem seus deveres bíblicos áureos no casamento. Ora, Eduardo, que invenção é essa agora?
os irmãos vão lembrar. Aqueles que talvez não saibam, áureo vem de ouro, dourado. Independentemente dos novos metais e pedras preciosas que possam existir, o ouro sempre foi considerado algo de muito valor. Por isso, os deveres bíblicos de grande valor no casamento, os deveres bíblicos áureos no casamento. Na escola dominical tinha um texto áureo, o texto de grande valor daquela lição. Há quem diga que o versículo áureo da Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu já falei sobre esses textos que são os deveres bíblicos áureos no casamento. Marido, ame cada um a sua mulher. Cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja, ou seja, da mesma maneira, com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo sentimento, com o mesmo altruísmo, com a mesma devoção. Foi assim que Cristo amou a igreja. Esse dever áureo do casamento para o homem, ele é bastante pesado. E Paulo nos lançou sobre nós, maridos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Por isso, cuidado, o carinho, o zelo, a honra que nós maridos precisamos dar às nossas esposas. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Esta palavra no grego é a mesma honra que era dada a rainhas, a princesas. Nossa esposa é a nossa rainha, é a nossa princesa, é a nossa auxiliadora idônea. E tratá-la como parte mais frágil. Nós sabemos das fragilidades físicas e emocionais da mulher que precisam ser supridas, abraçadas, cuidadas por nós, maridos. Mulheres, aprendam a amar o marido e a serem sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Todas as vezes que a gente sabe o que tem que fazer e não faz, o nome disso todos sabemos, é pecado. A Bíblia diz para as mulheres que é preciso serem sujeitas aos seus maridos, a esses maridos que a amam como Cristo amou a igreja. Sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque esse como ao Senhor, da mesma maneira com que a mulher deve ser submissa a Deus, ela deve ser submissa ao seu marido. Também é outra grande responsabilidade, esposa. Por isso, quando você não cumpre isso, você está blasfemando contra a palavra de Deus. Assim como também quando o marido não ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, também está cometendo pecado. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Se você se rebela contra seu marido, se você rejeita submissão a seu marido, se você rejeita satisfação ao seu marido, satisfação no sentido de o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, você não está utilizando o teu tempo com sabedoria. Você não vai poder dizer que o que você está fazendo é em nome de Jesus. Lembra? Portanto, casais bem-aventurados, cumprem os deveres áureos bíblicos do casamento. Amor e submissão.
Muito tempo a gente não fala. Vamos repetir aí junto, você e eu. Nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações, os sofrimentos e os problemas, nos apresentaremos diante de Deus em oração, juntos, marido e mulher. E Ele nos dará a vitória. Que Deus a todos nós abençoe. Amém.